No final de contas, a Europa é que deve beneficiar-se mais disso. Mas eu acho que eles não estão bastante conscientes disso. Olá, Jean-Pierre, bem-vindo à Dukascope TV. Com a presidência de Donald Trump, está sinalizando um novo relacionamento entre o GUA e a Rússia. Em sua opinião, qual será esse relacionamento? Na verdade, observamos uma situação interessante. Porque se olharmos para a história, em primeiro lugar, temos que lembrar que os Estados Unidos e a Rússia são os vizinhos. Mas a vizinhança não está na Europa, a mesma está do outro lado do mundo. Esses países sempre eram vizinhos e devem comportar-se como bons amigos. Porque o antagonismo está aumentando, especialmente desde o início de 2014. Dentro das instituições internacionais eram claramente visíveis alguns sinais de recriação da Guerra Fria. E a culpa dessa recriação da Guerra Fria certamente não foi inteiramente da Rússia. Então, esses poucos passos que o presidente Trump tomou agora deixam-me admirados relativamente à normalização da situação entre os Estados Unidos e a Rússia. Mas o mais importante é a normalização da relação entre a Rússia e a Europa. Russia is a natural ally of Europe. If we look at history, we will see that it's not Russia who... Se olharmos para a história, podemos ver que não é a Rússia que tem agredido a Europa. É sempre a Europa que tem agredido a Rússia. Be it the Germans. History has repeated itself. And what we have to look at now... Seja isso com sondagens francesas, alemãs, a história está repetindo. Agora temos que prestar atenção ao facto que quando o Muro de Berlim caiu em 1990, o Pacto da Varsóvia terminou, mas a OTAN não. Então, neste momento, podemos ver quem mostrou mais confiança. Essa é a questão principal. Quem é que estava a confiar mais à outra parte? Agora imagine, você tem um amigo ou vizinho e a fim de mostrar claramente que você não tem intenções de ser agressivo com eles, você revoga a sua união militar. E ao mesmo tempo esses amigos começam a colocar o sistema de defesa em sua fronteira. Então você tem que entender que a sua confiança por essas pessoas está diminuindo. E claro que terá efeitos e resultados. Então quem você acha que vai se beneficiar mais nessa nova relação? Eu acho que disso vão beneficiar-se ambas partes. No final de contas, a Europa é que deve beneficiar-se mais disso. Mas eu acho que eles não estão bastante conscientes disso. Porque se olharmos para a Rússia com a sua riqueza e commodities, e se olharmos para a Europa com a sua riqueza e tecnologia, e se as mesmas começarem a trabalhar juntos em termos de negócio, isso já torna-se o assunto mais interessante. Mesma coisa pode ser com o presidente Trump, assim como isso é o negócio. Então essas decisões serão mais orientadas para os negócios e cada vez menos politicamente motivados. Se olharmos para esta entidade, podemos ver o sistema de consumo em excesso de 600 milhões de pessoas que têm tudo para ter sucesso e fazer a economia avançar. Então, quais mudanças podemos esperar para ver primeiro e como você acha que isso afetará os mercados? Primeiramente, eu acho que isso vai ser muito lento, porque todas as novas abordagens são lentas e demoram algum tempo.
Primeiro de tudo, isso tem a ver com vontade política, mas a vontade política não pode vir somente do presidente Trump, porque é necessário ter seguidores. As pessoas têm que entender que o interesse dos Estados Unidos e da Europa é estar mais perto da Rússia e não do lado oposto da Rússia. Então isso pode demorar algum tempo até que você possa convencer as forças políticas que realmente são muito céticos sobre o novo paradigma para envolver-se no mesmo, promovê-lo e apoiá-lo. Portanto, eu não posso definir qualquer prazo, mas eu acho que se podemos melhorar a relação entre os Estados Unidos e a Rússia, que está deteriorando desde 2014, então podemos ajudar os europeus a entender qual é o seu interesse real no longo prazo, e não um interesse de curto prazo, como por exemplo quem vai fornecer o gás natural para a Europa. Se isso será um GUA ou a Rússia, claro que será a Rússia. Então temos de entender esses elementos. Existe um grande aspecto de negócios. E este aspecto assume comunidade de consumidores, mas também existe uma comunidade cultural. Porque a Rússia, em grande medida, até o Ural, são europeus. Portanto, temos uma compreensão cultural uns dos outros. E isso deve ser o futuro da Europa mais grande, eu chamaria assim. Jean-Pierre, muito obrigado, foi um prazer. Obrigado por assistir e caso se você gostou desse vídeo e gostaria de ver mais, não se esqueça de assinar para Dukascopia TV.